Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, à primeira vista, parece bem simples, mas que é cheia de reviravoltas. Nós vamos focar em um único capítulo de um texto antigo, o capítulo 3 do livro de Jonas. O material que a gente tem aqui destrincha essa passagem e a nossa missão é entender como uma narrativa tão curtinha pode falar tanto sobre obediência, sobre mudança e, claro, misericórdia. O cenário, ele é explosivo. De um lado, tem um profeta que, depois de uma experiência bem inusitada, dentro de um peixe, finalmente resolve obedecer. E do outro lado, a cidade de Nínive, a violenta capital do Império Assírio. Então a tensão já está no ar, né? O que acontece quando uma mensagem de destruição iminente chega num lugar desses? E é exatamente essa tensão que torna a história tão magnética. Porque a resposta não é nada, absolutamente nada do que se poderia esperar. Não é só sobre um profeta que finalmente obedece. É sobre a reação em cadeia que essa obediência provoca. Sabe? Uma reação que desafia a lógica e que muda o destino de, milhares de pessoas. É um verdadeiro estudo de caso sobre comportamento, tanto humano quanto divino. Tudo compactado em poucas linhas. Certo. Então vamos situar a cena, porque o contexto aqui é tudo. Quem era Jonas e o que exatamente era Nínive? O nosso material descreve Jonas como um profeta hebreu. Mas o que isso significava na prática? Ele não era um general, não era um rei, era um porta-voz. Exato, um porta-voz. E de uma nação que, na geopolítica da época, era minúscula se comparada ao Império Assírio. E Nínive, Nínive não era uma cidade qualquer, era o centro do poder assírio. Pense nos assírios como a máquina de guerra mais brutal do seu tempo. As fontes, tanto históricas quanto o próprio texto, descrevem as táticas deles como aterrorizantes. Falamos de empalamentos, deportações em massa, uma crueldade calculada feita para quebrar o espírito dos inimigos. Então mandar Jonas para lá era o equivalente a enviar, um ativista de direitos humanos para a capital de uma ditadura militar, sozinho. E com uma mensagem hostil. Exato. Isso aumenta a tensão drasticamente. E é nesse ponto que a nossa história começa, com uma palavra que muda tudo. Novamente. Deus ordena novamente a Jonas que vá a Nínive. Esse detalhe já implica todo um passado de desobediência. A famosa fuga, né? Exato, a fuga que terminou na barriga do peixe. Mas dessa vez, sem drama. O texto diz que Jonas se levantou e foi. É uma virada de 180 graus no comportamento dele. E o que é fascinante aqui é que a missão não ficou mais fácil. Nínive continuava sendo o mesmo lugar perigoso, o mesmo lugar hostil. O que mudou não foi a tarefa, foi a pessoa. A obediência de Jonas, essa segunda chance que ele agarra, é o motor de tudo o que acontece depois. A narrativa nem perde tempo explicando a psicologia dele. Ela só mostra a mudança pela ação. É verdade. Sem essa obediência, a história terminaria ali. É a prova de que a transformação interna de uma pessoa pode, de fato, colocar a história em movimento. E que movimento? Jonas chega em Nínive, que é descrita como uma cidade imensa que levaria 3 dias para atravessar a pé. Ele entra na cidade, caminha por um dia e entrega a mensagem mais curta e menos persuasiva que se pode imaginar. Ele não tenta argumentar, não faz milagres para provar o ponto dele, ele simplesmente anuncia: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Fim. Uma frase. É a definição de ir direto ao ponto, né? Sem enrolação, sem pedir licença. É uma comunicação de crise na sua forma mais pura. Um prazo e uma consequência. Não tem uma oferta de salvação, não tem olha, se vocês se arrependerem... Não tem nada disso. Nada. É uma sentença de morte pura e simples. Do ponto de vista da retórica, é um fracasso total. Ele não está tentando convencer ninguém, ele só está cumprindo uma ordem. Exato. E é aí que a história fica realmente surpreendente. Qual seria a reação lógica de uma superpotência orgulhosa e violenta? Rir, prender ou executar esse estrangeiro insolente? Mas o que acontece é o exato oposto. E a reação é imediata e total. Eu acho isso incrível. Uma única frase e eles acreditaram. O que isso nos diz sobre o estado de espírito daquela cidade? Esse é o grande mistério e a virada genial da narrativa. O texto diz simplesmente:
Os ninivitas creram em Deus. Veja bem, não foi no Jonas, Foi na mensagem. foi na mensagem que ele carregava. E a partir dessa crença, tudo se desenrola de uma forma assim orgânica e impressionante. O nosso material detalha bem essa sequência. Primeiro, eles proclamam um jejum. Depois, vestem-se com pano de saco, do mais importante ao mais humilde. Vamos parar um segundo para visualizar essa cena. O pano de saco era um tecido áspero, desconfortável, o símbolo máximo de luto e humilhação naquela cultura. O jejum não era só pular o almoço, era uma abstinência total. Então, a gente está falando da capital mais barulhenta e poderosa do mundo antigo, mergulhando num silêncio penitente. O rei desce do trono, tira suas vestes reais, senta nas cinzas e se cobre com o mesmo pano de saco. Sim, e o decreto oficial, ele se estende até os animais. Aos animais. E esse detalhe dos animais é crucial. Mostra a abrangência total do arrependimento. Não é um ato performático de alguns indivíduos, sabe? É uma mudança que permeia toda a estrutura da cidade. Uma ação coletiva que sinaliza uma seriedade absoluta. Eles entenderam a gravidade da mensagem. Talvez houvesse um pano de fundo de ansiedade, talvez superstição, ou talvez a clareza brutal da mensagem de Jonas tenha simplesmente cortado toda a arrogância deles e os forçado a olhar para si mesmos. O fato é que a resposta foi tão extrema quanto o aviso que receberam. Certo. Então, a cidade inteira, do rei ao boi no pasto, entra nesse estado de arrependimento profundo. Eles não apenas sentem muito, eles agem. O decreto do rei é explícito, que todos abandonem os seus maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Eles fazem uma conexão direta, né? Direta. Entre a desgraça iminente e o próprio comportamento deles. E o resultado de tudo isso? O resultado é o clímax da história. A narrativa diz que Deus viu o que eles fizeram. Ele não ouviu apenas as palavras. Ele viu as obras, a mudança de comportamento. E, por causa disso, ele se arrependeu da destruição que tinha anunciado. A sentença foi cancelada. Exatamente. Espera aí. A sentença é simplesmente revogada? Isso parece fácil demais para uma cidade descrita como o auge da maldade. O material que a gente analisou explora essa aparente contradição, porque parece quase bom demais para ser verdade. Explora sim, e esse é o ponto teológico central. A mudança de Deus não é vista como uma fraqueza ou indecisão, mas como uma resposta consistente ao seu próprio caráter. A destruição não era o plano A, entende? Era um alerta, um megafone para uma cultura que não estava ouvindo. Quando a mensagem cumpriu seu propósito e provocou a mudança, a destruição se tornou desnecessária. O texto sugere que a misericórdia não é automática, ela responde a uma mudança. Se o povo não tivesse mudado, a sentença teria sido executada. É uma dinâmica de ação e reação. Isso transforma completamente a ideia de um destino que já está selado. A história parece dizer que o futuro não é uma estrada de mão única, mas que as escolhas que a gente faz no presente podem, de fato, mudar o rumo das coisas. Exato. E isso nos leva às lições maiores que essa história carrega, certo? Não é apenas um relato histórico, é uma aula. Exatamente. E a primeira grande lição que a gente já está discutindo é sobre o poder do arrependimento. Mas é fundamental entender o que é arrependimento aqui. Não é um sentimento passivo de culpa, é uma ação. É parar de fazer o que se está fazendo de errado e começar a fazer o certo. Os ninivitas não fizeram promessas vagas para o futuro. Eles mudaram o comportamento ali, na hora. A história defende que uma mudança genuína e visível tem o poder de reescrever o futuro. E a segunda peça desse quebra-cabeça é a obediência do próprio Jonas, mesmo que a contragosto. Se ele tivesse dito não pela segunda vez, Nínive estaria perdida e eles nem saberiam por quê. A ação dele, por menor que parecesse, foi a faísca. Sem dúvida. A obediência de uma única pessoa se tornou o canal para a salvação de uma cidade inteira. Isso mostra que as nossas ações individuais podem ter um impacto que a gente nem consegue imaginar. Jonas provavelmente não esperava esse resultado. Ele foi lá para entregar uma sentença, não para liderar um avivamento espiritual. Mas o simples ato de cumprir sua missão, por mais assustadora que fosse, desencadeou tudo.
É uma reflexão sobre a responsabilidade de seguir um chamado, mesmo sem entender ou concordar com todas as consequências, né? O que nos leva à terceira peça, que é a reação de Deus, a misericórdia. O quadro que se pinta é de uma divindade que prefere perdoar a punir, que está, por assim dizer, torcendo pela mudança. A ameaça é real, mas a porta para a compaixão está sempre aberta, esperando ser acionada pelo arrependimento. Sim, e é uma misericórdia que choca, porque ela não é seletiva. Ela se estende aos piores dos piores, aos inimigos, aqueles que por qualquer padrão humano não mereceriam. E isso é algo que, como o restante do livro de Jonas mostra, o próprio profeta teve muita dificuldade em aceitar. A misericórdia que ele pregou era maior do que ele mesmo conseguia compreender ou desejar. E o nosso material de análise conclui de uma forma muito interessante, transformando essa história antiga num convite direto. É como se o texto olhasse para quem o leu hoje e fizesse dois apelos distintos. O primeiro é para quem se identifica com a tradição de fé, os crentes. Isso. Para esse grupo, o chamado é para ser como Jonas que obedeceu, não o Jonas que fugiu, mas o Jonas transformado que enfrentou o medo e cumpriu sua missão. É um incentivo para que as pessoas não fujam de suas próprias Nínives, sabe? Daquelas tarefas difíceis e desconfortáveis que sentem que devem realizar. Já o segundo apelo é para quem está do outro lado, os não crentes. E para eles, a cidade de Nínive é o modelo. A mensagem é que, não importa o quão distante ou mal alguém se considere, a porta para a mudança e o perdão está aberta. Usa a cidade mais violenta do mundo como prova de que ninguém está fora do alcance da possibilidade de uma segunda chance. O que isso revela é a função do texto como uma parábola. Ele não quer apenas contar o que aconteceu. Ele quer usar o que aconteceu para ensinar algo universal. A história específica de Jonas e Nínive se torna um espelho para a jornada de qualquer pessoa. Mostra essa dinâmica que, para o autor, é fundamental. A ponte entre o arrependimento humano e a misericórdia divina é sempre transitável. Fazendo uma recapitulação do nosso mergulho, então, começamos com um profeta que, tendo aprendido sua lição da maneira mais difícil, finalmente obedece uma ordem quase suicida. Ele entrega uma mensagem brutalmente honesta, sem floreios. Contra todas as probabilidades, essa mensagem acerta em cheio e provoca uma onda de arrependimento coletivo que transforma a cidade mais temida do mundo. E, como resultado, um ato de misericórdia cancela a destruição iminente. É uma história incrivelmente densa para um capítulo tão curto. Com certeza. E só para deixar uma última provocação para quem nos ouve. Nosso material foca com razão no arrependimento de Nínive e na misericórdia de Deus. Mas a questão que o restante do livro explora e que fica no ar é sobre o mensageiro. O capítulo 3 mostra a obediência de Jonas, mas não os seus sentimentos. O que acontece na cabeça de uma pessoa quando ela vê seus piores inimigos, a personificação da opressão contra seu povo, serem perdoados de forma tão completa? O que uma reviravolta dessas faz com a sua própria noção de justiça e compaixão? A história nos força a perguntar: é mais fácil obedecer a um comando para anunciar a destruição ou aceitar a misericórdia quando ela é estendida justamente àqueles que, no fundo, a gente acha que não merecem?